E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje a gente vai fazer um podcast sobre seleção brasileira, né, que venceu a última partida amistosa contra a Coreia do Sul. Falar rapidinho de Flamengo, falar de Santos também, que o Santos, gente, que momento que vive o Santos, né? O Santos ele parece um time que navega, ele nada contra a maré, né? Crise atrás de crise e dentro de campo parece que não está acontecendo absolutamente nada, tá? Mas vamos rapidinho falar de seleção brasileira, porque como eu antecipei já, a seleção venceu a Coreia do Sul nesse último amistoso, né, desse ano, dessa temporada, e a seleção venceu por 3-0. Uma vitória de muito respeito da seleção brasileira, né? Uma atuação que para mim, sinceramente, sincero honestamente, não foi muito melhor do que a gente tinha visto antes nas outras partidas. Eu acho que o que fica de importante, obviamente, é que a seleção soube aproveitar melhor as oportunidades, que conseguiu fazer 3 gols, e também soube se segurar melhor, porque a Coreia é, é, claramente tem menos qualidade que o Brasil, mas a Coreia criou oportunidades, de um ou dois lances de mais perigo, e é aquela típica seleção que se de repente faz um gol, dá uma incendiada e começa a dificultar muito a vida da seleção brasileira. Mas eles não conseguiram esboçar a reação, como eu falei, teve aí uma ou duas grandes oportunidades mesmo, mas fora isso, eu acho que nada de muito assustador. A seleção soube conter os ânimos, eu acho que tinha uma responsabilidade dentro de campo, até pela pressão que vinha sofrendo já pela atuação, dos maus resultados também, havia uma pressão dentro de campo de levar né, essa vitória de compensação, digamos assim, né? Porque encerrar a temporada com mais um empate ou uma derrota, a crítica ia cair em cima. Então acho que isso foi importante também, mostra que é uma seleção que é, a maturidade está dentro de campo, né? Eles souberam segurar a bronca, sabiam dessa responsabilidade, sabiam que só a vitória importava e eles conseguiram uma vitória de muitíssimo respeito, né? O primeiro gol aí, o Paquetá, que depois deu uma entrevista aí, falou que se redimiu, né, de certa forma, porque foi muito criticado na partida contra a Argentina, e o Tite manteve ele em campo. Legal isso, essa atitude do Tite. Acho que ele precisa dar sequência, não é uma partida ruim que vai fazer um jogador como o Paquetá perder espaço na seleção. O Paquetá é um bom jogador, né? Assumiu aí a responsabilidade de carregar a camisa número 10. Então, ele não só se redimiu nessa partida, como o Tite também teve a coragem, né, de colocar o cara em campo. Claro que mais uma vez o Tite foi muito criticado e eu faço coro nisso em relação é, a, a não fazer outras alterações que ele poderia fazer uso, né? Ainda mais num jogo amistoso, como por exemplo o grande destaque que todo mundo e pode estar enchendo o saco já de algumas pessoas é colocar o Rodrigo, né? Um cara que vem se destacando no Real Madrid, obviamente muito jovem, isso que o Tite deve ter na cabeça dele. Eu acho que a gente não pode jogar uma responsabilidade, um peso tão grande como esse nas costas de um garoto. Ele tem que entrar para curtir, para jogar feliz, para jogar solto. Não é entrar como titular e assumir todas as responsabilidades do time. Eu acho que talvez tenha sido isso que o Tite tenha pensado e, obviamente, também outra coisa o Tite não cede às críticas. Eu acho isso bom e ruim, tá? Bom e ruim porque as pessoas estão é, algumas pessoas são maldosas e fazem críticas gratuitas, críticas desnecessárias, críticas que não são construtivas. Mas muitas pessoas que fazem as críticas estão pensando no bem da seleção. Então eu acho que não tem demérito, não tem falta de convicção o Tite abraçar essas críticas e ele tentar, olha, já que estão pedindo, é um jogo amistoso, eu vou colocar o cara para ver o que acontece. De repente, o cara assume a bronca, assume a responsabilidade e vai para cima, né? E faz um partidaço. Como era o Neymar, né? O Neymar, desde muito jovem na seleção, ele carregou sim essa, essa bandeira de ser o principal craque do país
e sempre quando joga na seleção, a maioria dos jogos, pelo menos, minha opinião pessoal, tá? Ele sempre faz partidas, se não de fora de série, mas partidas em que ele assume essa responsabilidade, né, de ser a referência técnica. Então, eu acho que o Tite não precisa ser tão conservador em termos de, olha, eu tenho minhas convicções e eu não vou ceder ao que os outros estão falando. Ah, estão pedindo o Rodrigo? Sinto muito, eu não vou pôr. Eu acho que isso é ruim para o trabalho dele, porque foi isso que ele fez na Copa do Mundo, né? Dentro das convicções dele, as pessoas dando sugestões, dando críticas construtivas, né, nesse caso construtivas, e o Tite se mantendo fiel às convicções dele, e aí quando é eliminado, dá uma entrevista falando de, eu errei em demorar a mexer. Então, é, ele está cometendo os mesmos erros, na minha opinião, tá? Ele está se mantendo fiel às convicções dele, eu acho legal. Mas o futebol é um esporte que tem 11 jogadores em campo. Ele manter a convicção dele para 10 posições ou para 9 posições, eu acho que isso não tem problema, cara. Mantenha-se convicto daquilo que você imagina em 9 das 11 posições dentro de campo. E outras duas eu vou inovar, eu vou fazer o que a galera está pedindo, eu vou tentar algo diferente. Ainda mais no amistoso, é o que eu falei. Se fosse uma competição, tudo bem. Eu acho que você não pode correr riscos, você tem que ser seguro, você tem que ser responsável, porque tá valendo um título, é algo de mais peso. Mas é um amistoso, cara. É por isso que eu falo, tem espaço para isso, né? Uma coisa é o que algumas pessoas pedem, que o Tite não muda, as substituições são muito óbvias, ele troca um volante por um volante, ele troca um atacante por atacante, um zagueiro por outro zagueiro. Substituições, isso aí não adianta. Esse tipo de crítica eu não acho construtivo, porque o Tite já falou e essas pessoas sabem como é o Tite, não é de hoje, não é o Tite da seleção, é o Tite de longa data. Quando pediram o Tite na seleção, já sabia que o Tite do Corinthians era assim, né? Não é um cara que vai é, mudar uma partida tirando um volante defensivo e colocando um centroavante de área. Ele não é esse tipo de técnico. E ele não vai fazer isso. Ele já falou: eu não consigo fazer isso. Esse não é o meu perfil. Então não adianta continuar fazendo essa crítica, porque ele não vai fazer. Agora, algumas críticas eu acho que são válidas e são construtivas. Né? É um amistoso, não tá valendo nada, cara. Já tá com 5 resultados negativos. Pô, põe o Rodrigo, vai deixar o garoto para jogar 5 minutos da partida. É uma falta de sensibilidade às vezes, né? Porque você traz um jogador do Real Madrid, né? Então desfalca o Real Madrid e traz um jogador desse peso, desse tamanho para aquecer banco, né? Para ser bem sincero, é isso. Você traz um cara que tá louco para jogar, cheio de com muita ansiedade, para deixar o cara aquecendo o banco de reservas, né? É complicado isso. Então acho que falta um pouco dessa sensibilidade, falta um pouco de ouvir, né, o que as pessoas estão falando, porque mais uma vez são 11 jogadores dentro de campo. Não precisa trocar os 11, não precisa fazer o que todo mundo está pedindo nas 11 posições dentro de campo. Foi o que você acredita em 9 ou 10 posições e deixa uma vaga aberta, né? Porque a galera está pedindo para ouvir o que as pessoas estão pedindo. Aí você coloca, vê que não dá certo, aí depois você fala, ó, pediram, tal, legal, eu tentei, ó, mas vocês viram que não deram certo. Eu vou, próxima partida, eu vou partir para as minhas convicções novamente. Né? Custa fazer isso? Eu acho que não custa. Né? E é uma questão também de popularidade, porque o técnico, não só da seleção, mas de qualquer lugar, ele se mantém no cargo não só pelo rendimento, né, pelos números, pelas estatísticas, mas também pelo termômetro que a torcida faz em cima do técnico, né, pela pressão que a torcida coloca. Então, se o Tite ficar focado e se mantiver conservador dentro das convicções dele, dentro daquilo que ele acredita, sem ignorando, né, o que as pessoas vêm falando, os comentaristas, os críticos vêm falando, ele mais uma vez vai passar um ciclo é, é, de ficar focado naquilo que ele acredita, né, demorando para fazer as mudanças que precisam ser feitas e vai começar a ficar impopular. O ponto é que ele é o campeão da Copa América, então ele está, acho que muito bem no cargo
e esses amistosos é o que eu falei, para mim pouco importa, né? Esse desespero que eu venho vendo é totalmente desnecessário, essa, essa ânsia, essa crítica, esse desespero, gente pedindo pro Tite sair já. Cara, que coisa desnecessária. São amistosos, né? Não vale absolutamente nada. O principal campeonato da seleção esse ano já foi conquistado. Então, não tem, tem absolutamente nada que se possa falar do trabalho do Tite. Mas deixo aí minha crítica também, né, e faço coro aquelas pessoas, aqueles comentaristas que vêm criticando o Tite pelo fato de você está colocando caras jovens, por que você não tenta diferente? Por que só deixa o cara jogar 5 minutos, 10 minutos, cara? É um amistoso, não tá valendo nada, já tem uma sequência de resultados negativos mesmo. Que se dane, né? Você já colocou o seu time de confiança em 5 jogos, os resultados não veio. Então, cara, chuta o balde, é a última partida do ano mesmo. Vou fazer o que eu quiser, né? Vou tirar a onda e sai pra galera, né? E que se dane mesmo. É, Felizmente deu tudo certo. O Tite é um cara muito consciente, ele sabia que falei no comecinho, ele sabia da responsabilidade, os jogadores sabiam da responsabilidade. Então isso é bacana. Mas fica aí, né? Esse, esse protesto, digamos assim, de que pelo menos os amistosos, né? Deixa 10 vagas aí, vai, não vou ser tão radical. 10 vagas aí para que porque o Tite acredita, né, do que você acha que é seguro e a última vaga, o que a galera tá falando aí? Quem que estão pedindo? Estão pedindo o Rodrigo? Vamos chamar o Rodrigo. Pô, tá pedindo Vinícius Júnior? Então eu vou colocar o Vinícius Júnior mesmo. Então, deixa essa uma vaga, pelo menos os amistosos, né? Aí quando começar as eliminatórias, começar a parada séria, aí sim, volte a ser um pouco mais conservador, volte a ser um pouco mais rigoroso nas suas escolhas, até porque destaco novamente o que eu falei no último podcast. O Tite não vem conseguindo escalar os jogadores, convocar os jogadores que ele quer, porque os campeonatos aqui do Brasil, da Europa, o calendário é diferenciado, né? E aqui no Brasil está na reta final dos campeonatos, e ele não conseguiu convocar os jogadores vários jogadores aqui do Brasil que ele muito provavelmente queria na seleção. Ele não conseguiu. Então ele não vem conseguindo dar sequência nessas convocações. Então é difícil, cara. Esse final de temporada foi complicado. Pro ano que vem é coisa nova, sangue novo, e aí sim a gente vai ver uma seleção com uma sequência maior aí, né? Uma consolidando aí pelo menos uma seleção de base, que alguns jogadores já são figurinhas carimbadas, a gente já sabe que vai estar lá, mas outras ainda estão sujeitas a alterações. E o Tite, com a chegada das eliminatórias, do início das eliminatórias para a Copa do Mundo, ele vai é, é, começar a fazer convocações um pouco mais focado naquilo que ele conseguiu ver este ano, conseguiu ver dos jogadores nos clubes, e agora sim vamos tentar ser mais regular e não convocar tantos jogadores, né? Não escalar tantos jogadores diferentes, tentar aí sim firmar uma seleção mesmo. Então, para o ano que vem, eu acho que aí sim vale mais seriedade, vale o peso das críticas, eu acho que pode ser maior, mas para esse final de ano, totalmente desnecessário. Mas dá para comemorar, né? 3-0 mais uma vez, vou destacar aqui, um belo resultado e vai de férias aí. Claro que, como eu acho que foi o Casagrande falou, só porque venceu não tá tudo em ordem. Claro que não, mas eu acho que vai, vai, vai para o final de tempo, finaliza esse ano aí o Tite com a cabeça tranquila e consciente de que fez um bom trabalho, porque campeão da Copa América, né? Lógico, a sequência aí, os resultados não foram legais, mas termina o ano com uma vitória. Então dá para ir de férias tranquilo, mas mais uma vez, né? Uma vitória não apaga tudo o que aconteceu, né? Aconteceram coisas erradas, aconteceram, mas mais uma vez, minha opinião é que não é motivo para tanto desespero. A gente conseguiu ver o que aconteceu de errado e vai ter tempo aí para pensar e para trabalhar, né, o que pode ser melhorado pro ano que vem. Vou falar agora rapidinho de Flamengo, que o Flamengo
partiu já para Lima, né? O Flamengo já foi para o Peru, se preparar aí para a grande final da Libertadores, uma festa da torcida enorme, né? Derrubaram ali a grade do aeroporto, se eu não me engano, muita gente. Que festa que fez a torcida do Flamengo, bacana. Eu acho que a torcida fez a sua parte, apoiou o clube, né? O time e tá tentando dar aquela moral, aquela confiança que os jogadores precisam para essa final, que eu acho que com certeza a expectativa está muito grande internamente. Claro que essa festa que a torcida faz tem dois pesos, né? É uma moeda, né? Ao mesmo tempo que pode dar mais confiança, que pode dar mais tra- trazer um clima mais ameno, mais leve, traz uma pressão também, porque os caras olham para fora, né, do ônibus, do avião, olha a quantidade de gente que tem aqui, né? A gente tem obrigação agora de levar esse título. Então, é uma coisa de duas moedas, traz um lado positivo, mas também tem a sua carga negativa. Espero que o elenco consiga canalizar isso de uma forma muito positiva. Ainda não vou fazer o meu balanço em relação ao jogo, vou deixar para amanhã. Tá? Eu só queria destacar essa festa que foi, né, para quem não viu, dá uma assistida aí, foi muito legal, né, mesmo para quem não é torcedor do Flamengo, é bacana de ver, né, a quantidade de gente que foi mobilizada aí, né, para ver para essa despedida aqui do Brasil, né, para eles partirem para Lima. Então, muito legal, a torcida mais uma vez fazendo a sua parte, né, vinha fazendo a sua parte e vinha e continua fazendo a sua parte, lotando o estádio do Maracanã e agora faz a sua parte também nessa, nessa despedida da delegação do Brasil, né, partindo para o palco da grande final. Então fica aí o meu destaque e os meus parabéns à torcida do Flamengo que nos últimos meses vem sido incomparável, né, apoiando o time vem dando, claro, a resposta dentro de campo, mas a torcida sempre fazendo a sua parte, sempre lotando o estádio, sempre apoiando o time. Então isso é muito bacana e fica o destaque aí em relação ao Flamengo. Amanhã, mais uma vez, eu venho fazer a minha prévia do jogo, né, entre nessa grande final aí entre Flamengo e River Plate. Falar agora, fechar o podcast de hoje falando de Santos, né, que eu comentei aqui no começo, já antecipei. O Santos, cara, é um time que nada contra a maré. É impressionante, né, quando a gente vê o time jogando uma partida de futebol, a gente não imagina o que acontece nos bastidores e essa semana veio mais lenha nessa fogueira aí, nesse incêndio que vem acontecendo nos bastidores do Santos. É o que eu destaco aqui duas coisas. O primeiro, o Autuori. Paulo Autuori disse que já não fica mais no Santos no ano que vem. Já está de saída e ele é tido como a principal ponte, o cara, é, a principal pessoa aí, figura que faz essa ponte entre São Paulo e José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, porque o relacionamento dos dois não é bom. Então ele é o cara que é visto como essa principal ponte entre essas duas figuras aí, fortes e relevantes, importantes dentro do Santos, né? Um é o técnico, o outro é o presidente, e ele já não fica mais no clube. Esse é o primeiro ponto. Esse é ponto um, né? Já é algo ruim, né? Ele já algumas semanas atrás já tinha dado uma coletiva, falou que o ambiente, o próprio relacionamento dele com o presidente já não era bom, então era claro, era uma questão de tempo de se falar dele anunciar ou de alguém anunciar que ele não permaneceria no Santos no ano que vem. Era uma questão de tempo, tá? Porque todo mundo que entra em atrito com o presidente não tem como se manter, né? O próprio vice não atua de forma ativa no Santos, né? Ele fica afastado e ele, quando o Pérez foi afastado e ele assumiu a presidência de forma interina, aí ele falou, cara, eu preferia continuar afastado porque eu estava afastado porque o meu relacionamento com o Pérez não bate, né? A gente não se dá bem e por isso que eu estava afastado e preferia continuar afastado. Então, o cara já não se dá bem com o vice, agora fica claro que não se dá bem com o Paulo Autuori, não se dá bem com o técnico, né? Para onde que esse cara quer levar o Santos? Eu também não sei. Mas enfim, fato é que
o Santos dentro de campo segue fazendo o seu papel, segue atuando muito bem. Então, tem coisas ruins dessa gestão, claro, mas de certa forma tem coisas boas. Será que a gente pode dizer isso? Complicado, né? Ponto 2. Segundo destaque do Santos, desse incêndio aí que acontece dentro do Santos. Eduardo, Sacha e Jorge, né? Os dois na última partida tiveram um atrito, né? Que o Jorge foi lá, meteu o dedão na cara do Eduardo Sacha, mas meteu o dedo mesmo. Pôs o dedo e empurrou a cara do Eduardo Sacha e o Sacha ficou de cabeça baixa ali. Foram alguns jogadores, né, falar alguma coisa pro jogador, claramente tentando consolar, tentando apaziguar ali, né, para que o Sacha, para que o Sacha não desanimasse ou que perdesse a cabeça, né? Ele foi lá, ele pediu para falar depois, ele deu uma coletiva, falou que o Jorge pediu desculpas, né? Pediu desculpas para ele, pediu desculpas na frente dos companheiros, mas ele falou que o carinho e o respeito que ele tinha pelo Jorge acabou naquele momento, né? O Sacha vai lá, pede para dar coletiva e fala isso. Aí você, cara, mais um perrengue aí, mais um problema na conta, né, desse vestiário, não só do vestiário, mas dos bastidores do Santos, né? Que situação é das mais complicadas. Primeiro, eu tô cansado, né? Eu pessoalmente eu tô cansado desse papo de que a galera vem falar. Ah, é coisa de vestiário. Isso acaba no vestiário. Isso não acaba no vestiário, tá? São seres humanos. Primeiro que são seres humanos. Claro que para quem joga pelada sabe que acontece briga o tempo inteiro e depois disso, muitas vezes, algumas brigas acabam ali mesmo. Depois que o jogo acaba, a rixa acaba, né? Então, tem muita coisa que de fato é de vestiário, mas tem muita coisa que não é, né? E não adianta ficar com esse papinho, né, de isso acaba no vestiário, isso tem que ficar no vestiário. Claro que eu acho, pessoalmente, que isso tem que ficar no vestiário. Isso é uma coisa que tem que ser lidada internamente, né? Não, você não tem que vir e expor esse problema, né? Esse problema ele existe, ele tem que ser sanado de alguma forma, mas ele tem que ser resolvido internamente. O Sacha vir e expor esse problema é complicado, tá? Porque isso vai gerar uma repercussão muito grande na imprensa e principalmente uma repercussão muito grande com os torcedores na rede social, porque os torcedores a favor do Sacha vão ir lá e vão descer o pau no Jorge. E o contrário também vai acontecer. Os torcedores, que estão a favor do Jorge vão lá e vão descer o pau no Sacha. Então expor esse caso, né, dessa forma não é favorável nem para o Sacha nem para o Jorge, porque nas redes sociais a gente sabe que algumas pessoas são muito maldosas e vão para ofender. Vai lá, vai xingar a família, vai ameaçar de morte, né, vai falar que conhece a mãe e o pai do jogador, onde é que eles moram, que vai ficar seguindo. A gente sabe, tem gente que faz isso, tem gente que é maldosa, né? Então, você vir e expor isso dessa forma, eu acho que pecou aí, cometeu um erro. Eu acho que não deveria ter feito isso, mas também não concordo com essa história de que todo mundo fica falando, ai, isso é coisa de vestiário, isso acaba no vestiário. Isso não acaba no vestiário. Mais uma vez, isso é algo que são seres humanos mais uma vez. Muitas das coisas que acontecem realmente são coisas de vestiário, são coisas de jogo, mas muitas coisas não são. Então não adianta ficar falando, isso tem que acabar no vestiário, que não sei o que. Cara, esse papinho não dá, tá? Porque você fica tentando mascarar um problema falando que isso é de vestiário, que isso é de jogo. E não é isso. Se tem um problema, esse problema tem que ser resolvido de alguma forma. Não é falar que é coisa de vestiário e achar que acaba ali, tá? Meu entendimento do discurso do Sacha, tá? Foi que esse pedido de desculpas do Jorge foi um pedido totalmente não foi honesto, né? Foi totalmente desonesto, assim, de certa forma, né? Não foi, parece que pelo tom da fala dele foi algo forçado, né? Ele pediu desculpas por pedir, né? Não pediu porque alguém ainda deve ter falado para ele, ó, pede desculpas lá, né? Você meteu o dedo na cara do cara, mas esse pedido de desculpas deve ter sido
é bem xoxo, né? Deve ter sido bem, é, é, cara, de novo, né? Não tem outra palavra, bem desonesto, digamos assim, né? Então, o Sacha não ficou claro que ele não aceitou o pedido de desculpas, até porque me parece, tá? Me parece, não sei. A gente não tá lá, a gente nem sabe se ele pediu desculpas de fato, tá? Às vezes alguém falou, ó, Sacha, fala que ele pediu desculpas, tá? Só pra jogar panos quentes, né? E às vezes o cara nem pediu desculpa, a gente nem sabe. Então, se pedir desculpas, a impressão que passou pra gente é que foi aquele pedido de desculpas que você pede por pedir, né? Não é algo que vem do coração, não é algo sincero, né? Foi algo que não foi sincero e ele não aceitou, cara, tá? Até porque depois ele fala, o carinho e o respeito que eu tinha pelo jogador não existe mais. Então, existe mais um problema dentro do Santos, né? A gente já vem falando vários problemas e esse mais um problema para conta. Me preocupa muito. Para essa temporada, eu não me preocupo tanto, tá? Mas porque o Santos vem atuando bem, mesmo com todos os problemas, parece que nada está acontecendo. Parece que um time que está absolutamente sob controle, vivendo um clima de paz, de alegria, e não é isso, tá? O que me preocupa muito é pro ano que vem, porque terceiro ponto agora, né? Tá falando aí que o diretor de futebol do Racing, né, veio aqui para o Brasil negociar com o Sampaoli. O Racing quer o Sampaoli. Então, mais uma bucha para conta do Santos, tá? Até porque o Racing não é o único clube interessado no Santos, tá? Deve ter vários outros clubes, né, aí negociando nos bastidores com os empresários e agentes do Sampaoli. Então, o Racing não é não é o único clube. É mais um para essa lista e mais uma vez eu ressalto aqui, eu acho praticamente impossível que o Sampaoli permaneça no Santos. Praticamente, porque o Autuori já vai sair, né, o Sampaoli não se dá bem com o presidente, né, tem problemas aí em relação a reforços, que ele falou que prometeu reforços que não vieram, ele já falou que não pode só pensar com o coração, ele como profissional ele tem responsabilidade profissional de tomar a melhor atitude, a melhor escolha, de fazer a melhor escolha. Falou aí, né, deu uma moral pro Pelé, falou que o Pelé pediu para ele ficar no Santos, que colocou ele numa situação difícil, e não colocou de forma alguma, tá? Lógico que é uma honra o pedido do Pelé, mas o Sampaoli, mais uma vez eu destaco a fala dele, que ele tem responsabilidades pelas escolhas dele como profissional. Então, eu acho muito difícil a permanência do Sampaoli. Eu acho praticamente impossível, tá? Muitos clubes aí, inclusive no Brasil, que pode pagar muito mais, que pode é, é, trazer reforços que o Sampaoli quer. Então, eu acho praticamente impossível essa permanência do Sampaoli no Santos. Complicado, porque o Sampaoli é visto como o principal alicerce aí desse Santos dentro de campo, né, da forma como o Santos joga dentro de campo. Se ele sair, é, eu acho que tudo desmorona. Tá? Eu não acho, e eu já falei uma vez aqui no podcast, eu não acho que o São Paulo saindo do Santos vai correr risco de rebaixamento nem nada disso. Mas o que vai cair de qualidade nesse futebol do Santos vai ser um absurdo. Então, infelizmente, para o ano que vem, a minha perspectiva para o Santos não é das melhores. Tá? É muito difícil a situação. O clima político lá minha opinião também é insustentável, é algo totalmente tóxico internamente e me preocupa demais o futuro do Santos, né, em 2020, o que vai ser o Santos de 2020. Me preocupa muito mesmo, tá? Porque nada contra o presidente, mas me parece que é um cara que tá pensando mais nele do que no Santos, porque ele tem problema de relacionamento com todo mundo, é impressionante. Ele tem problema de relacionamento com todo mundo. E aí as coisas vêm acontecendo, vêm dando certo. Eu acho que ele pensa que, tô fazendo um bom trabalho, tá dando tudo certo. Apesar de todos os problemas, as coisas estão acontecendo de forma positiva. Mas na hora que o São Paulo sair, o problema vai aumentar, tá? Aí vai ficar exposto um problema maior ainda, e não só um grande problema nos bastidores, mas um grande problema dentro de campo.
aí sim eu quero ver o que vai acontecer, o que que ele vai fazer, porque aí ele vai ter sim um grande problema, uma grande bucha para resolver, tá? Então fica aí a nossa lamentação, a nossa preocupação, tá? Em relação ao futuro do Santos. Mais uma vez, se o São Paulo ficar ótimo, muito legal, mas eu acho praticamente impossível que ele continue em 2020 no Santos, tá? Porque essa questão de multa rescisória, que o Pérez já falou aí, se ele sair ele vai ter que pagar a multa. Pouco importa, cara. Pô, você pegar qualquer clube que queira o São Paulo, eles vão fazer questão de pagar essa multa. Aí quanto que é a multa? A gente paga, velho. Você não precisa pagar nada, a gente paga. Tá? Isso aí pouco importa. Essa questão de multa não vai segurar o São Paulo e o histórico do São Paulo diz que questão de multa não é uma multa que segura o cara. Então, esse discursinho aí tem pouquíssima relevância, tá? Porque quem quer que seja que queira o Sampaoli vai pagar essa multa aí sem problema nenhum. Muito alto, isso aqui não, eu pago para ter o Sampaoli, eu pago, não tem problema. Então fica aí essa preocupação e por hoje eu vou encerrando por aqui. Encerro com essa parte aí sobre o Santos. Amanhã eu tô de volta. Vamos dar essa nossa prévia aí da grande final da Libertadores, né, expectativa. Já fui dando algumas prévias aí ao longo das últimas semanas, tá? Principalmente aí a minha grande preocupação em relação a, a, ao que os argentinos podem fazer, né? O tal do antijogo, né? Digamos assim, fazer cera, catimbar. Essa talvez seja a minha grande preocupação para essa final, mas vamos deixar isso para amanhã mais uma vez. Vou me despedindo de vocês hoje, né? Desejo a todos aí um ótimo dia e até amanhã.